Ele era apenas um cansado solteiro pai, correndo para pegar dele filho preparar para a escola, quando ele serra dela enrolado acima, em o canto de dele quintal, olhos inchado, agarrando um bolsa como isto mantido o durar pedaço de dela alma. Ele, tive todo razão para andar ausente, mas em vez de, ele convidado dela em. O que ele não saber, que mulher era um arquiteto com um sonhar, e ajudando dela seria mudar tudo. Antes nós começar, comentário abaixo e dizer: Meu, onde são você assistindo de? Derrubar seu cidade nome. Eu amor vendo-o lugares. Esse história alcança. O manhã iniciado como maioria outros para Lucas Ala. Mas que não significar isto. Era fácil. Dele alarme não tinha perdido desligado. Isto nunca fez não mais. E dele 5 anos de idade filho, Noé, era já na metade do caminho em um cereal caixa por o tempo. Lucas tropeçou em o cozinha com de ontem camisa ainda sobre, mas que não era o chance papel de o manhã. O chance papel era o mulher enrolado. Acima em o canto de dele, coberto de vegetação quintal, apenas atrás o quebrado cabana onde pinho agulhas acarpetado o sujeira. Dela braços era um envolto apertado em volta um cinza mochila bolsa. E dela corpo era duro, como cabana treinado ela mesma não para mover também muito em dela dormir. Lucas olhou fixamente fora a janela para alguns segundos, piscando duro. Era ele alucinando? Não. Ela era real. Afinar. Imóvel. Dela cabelo era atado. Dela roupas úmido de um manhã orvalho. E dela tênis tive buracos aproximar os dedos do pé. Mas o que chocado ele maioria eram dela mãos. Mãos que visto como eles eram feito para precisão, não sobrevivência. Pontas. Dos dedos manchado fracamente com tinta ou carvão. Ele pisou fora cautelosamente. Fazendo claro, Noé ficou em o cozinha. Senhora? Ele chamado suavemente. Ela estremeceu duro, sentado acima também rapidamente, visto em volta como ela esperado. Alguém para ser chegando para dela. Eu sou não chamando-o policiais, Lucas disse rapidamente. Palmeiras criado. Apenas querer para verificar se você é ok. Ela piscou no ele, tentando para encontrar palavras. Eu... Dela voz rachado. Ela limpo dela garganta e testado de novo. Eu não significar para invasão de propriedade. Eu apenas necessário um lugar para dormir. Lucas olhou de relance no dela. Mochila. Isto não era pesado. Provavelmente tudo ela controlado. Ele visto abaixo no dela sapato, então no o hematomas sob dela olhos. Você com fome? Ela hesitou. Então com relutante honestidade assentiu uma vez. Vir sobre dentro, ele disse, sacudindo dele dedão na direção o varanda. Eu feito cereal, mas eu pode queimar ovos se você querer algo esquentar. Dentro, Noé espiou acima de o cozinha mesa, curioso, mas não assustado. Papai, quem é que? Lucas deu um calma sorriso. Esse é um convidado. Ela era fora, e isso é também frio. Pode você ajuda meu definir outro placa? Noé assentiu como isto era a maioria normal coisa em o mundo. O mulher permaneceu congelado no limite para um momento. Então devagar pisou em ombros ainda duro. Lucas derramado dela xícara de preto café e entregue dela placa. Eu sou Lucas, esse é Noé. Você pegou um nome? Ela hesitou de novo. Avery. Lucas assentiu. Legal para encontrar você, Avery. Ela pegou o placa com ambas mãos como isto. Era feito de ouro. Não falou para alguns minutos. Então suavemente ela disse. Agradecer você. Você não ter para. Lucas visto dela em olhos e disse simplesmente. Todos merecem abrigo, especialmente sobre um manhã como esse. E certo então, sem ele sabendo, ele iria aberto o porta para mais que apenas dele cozinha. Ele iria aberto o porta para um sonhar. Nenhum de eles sabia era ainda vivo. Avery não ficar longo no cozinha-mesa. Que manhã, como breve como Noé era desligado para a escola e os pratos eram enxaguado, ela oferecido para deixar. Eu não querer para ser um problema, ela disse de pé aproximar o frente porta, com tensão dela mochila bolsa como um escudo. Lucas cruzado dele braços e inclinou-se contra o parede. Você pensar dormindo em de alguém quintal faz você um problema?
Você é não. Você é cansado, frio e humano. Grande diferença. Ela visto abaixo, mandíbula cerrado. Você precisar. Um banho? Ele perguntado suavemente. No voltar de casa. Água a aquecer é irritado, mas isto funciona. Toalhas em o gabinete. Avery hesitou. Lucas não pressão dela. Ele apenas andou voltar em o cozinha e iniciado limpando abaixo contadores, como isto era qualquer outro dia. 1 minuto mais tarde, ele ouviu o banheiro porta-clique fechar. Que dia? Enquanto Noé era no escola e Avery descansado, Lucas trabalhado sobre dele cerca. Onde o postagem estive apodrecido através. E o vento durar semana tive bateu isto para os lados. Como ele martelado, ele capturado, ele mesmo olhando de relance na direção o casa mais que de costume. Ele não saber dela história, mas ele reconhecido o olhar em dela olhos, como ela não tinha apenas perdido um lugar para dormir, mas razão para acordar acima. Que noite, depois Noé foi para a cama, Avery permaneceu em o cozinha porta. Dela, cabelo era lavado e ligado voltar. Dela roupas ainda o mesmo, mas pendurado mais limpo. Você não perguntar meu porque eu era fora lá, ela disse silenciosamente. Lucas não olhar acima de o prato, ele era secagem. Você não dever meu quê? Eu querer para dizer você de qualquer forma. Ele assentiu, definir o prato abaixo. Eu sou um arquiteto, ela disse, e isto soou como ela era confessando um segredo. Eu usado para projeto casas para pessoas quem iria. Nunca encontrar meu. Eu trabalhado para uma empresa em Atlanta. Mas quando meu mãe pegou doente, eu veio voltar aqui. Não poderia manter acima com contas. Pegou também longo ausente de trabalhar. Eventualmente ele substituído meu. E então, mãe passou. Dela voz rachado. Mas ela não parar. Eu ficou em o casa para um enquanto, testado para freelance. Mas isto não era suficiente. Quando o banco veio para isto, eu não lutar. Eu pensamento, eu ia salvar acima, pegar voltar sobre o meu pés, mas o trabalho seco acima. Eu estive saltando em volta sempre desde. Lucas ouviu em silêncio. Quando ela era feito, ele disse. Fazer você ainda ter seus projetos? Avery piscou. O quê? Seus desenhos, seus esboços. Fazer você ainda carregar qualquer? Avery devagar. Descompactado um bolso sobre dela, mochila, e retirado fora desgastado pelo tempo couro caderno. Ela entregue isto para ele. Lucas invertido através páginas abordado em lápis desenhos, alguns borrado, alguns rasgado no bordas. Pequeno casas. Modular desenhos, rotulado casa para mãe. Final conceito, com notas rabiscado abaixo margens. Esses são lindo, ele disse. Significado isto. De Avery, olhos suavizado. Eles são todos. Eu pegou esquerda. Você com fome de novo? Ela sorriu. Desmaiar mais genuíno, morrendo de fome. Sobre o próximo semana, ela ficou em o pequeno convidado. Sala desligado o cozinha. Lucas não perguntar dela para deixar, e ela não ultrapassar. Durante o dia, a cabana limpar ou sentar em o quintal, esboçando. No noite, eles iriam compartilhar quieto refeições e trocar histórias. Noé apreciado dela, chamado dela perder Avery, e perguntado se ela poderia ajuda com dele arte projetos. E noite, enquanto assistindo Avery empate ao lado o janela, Lucas perguntado, pergunta que tive estive sentado em dele peito. O que seria isto pegar para construir de aqueles? Avery visto acima. De o quê? Aqueles casas. Uns você empate. Ela inclinado dela a cabeça. Por quê? Porque eu pegou, meio acre fora voltar, mais ferramentas que censo e cabana completo de sobras madeira. E por quê? Eu pensar você ainda querer para construir algo que dura. Avery olhou fixamente no ele como ele iria apenas falado linguagem não tive usado. Em anos. Então ela sussurrou. Eu ia precisar equipe, permitir, materiais, 1000 coisas eu não ter. Lucas inclinou-se a avançar. Mas fazer você ter o sonhar? Ela assentiu. Então nós começar com quê?
ele disse. Avery não tinha tocado um projeto em sobre um ano. Não seriamente. Não o tipo de desenho que mantido. Dela acima no noite, calculando ângulos e espaço, como se cada linha tivesse batimentos cardíacos. Mas agora lá era um homem, quem por muito pouco sabia dela. Oferta acima dele quintal e pilha de meio podre madeira serrada como isto era o semente para um futuro. Lucas não era rico. Inferno. Ele era por muito pouco recebendo por. Mas dele crença em dela, então direto, então livre de dúvida, corte deeper, que qualquer salário sempre tive. Que noite! Ela espalhar dela desenhos entre o cozinha-mesa. Lucas e Noé pairou ao lado dela, um curioso, o outro mastigando sobre maçã-fatias. Esse, ela disse, apontando para linhas limpas, compactar projeto. Esse era indo para ser meu da mãe casa. Solar painéis, baixo impacto materiais, passiva aquecimento, natural ar fluxo. Isso é pequeno, mas isso é lar. Lucas inclinou-se em. Isso é lindo e real, como algo pessoas poderia na verdade ao vivo em, não apenas sonhar, sobre. Ela olhou de relance no ele. Isso é o apontar. Por o próximo manhã eles tive um plano. Lucas chamado. E alguns amigos, pessoal. Quem devido ele favores, ou apenas apreciado ideia de prédio algo com deles mãos de novo. Aposentado carpinteiros, um telhador ele usado para jogar bola com. Até dele mal-humorado vizinho, Phil, quem não tinha. Falou para ele em 3 anos, oferecido para emprestar ferramentas. Avery era cauteloso. São você, claro, esse não é também muito? Lucas visto dela morto em o olho. Você dormiu em meu quintal porque o mundo deu acima sobre você. Eu ia, em vez de ser também muito que não suficiente. Por semana 2, o quintal. Tive transformado em de fala mansa construção site. Estacas em o chão, giz linhas, marcação cantos, emprestado cimento misturador cantarolando antes nascer do sol. Avery vestiu dela cabelo ligado acima e movido com o silencioso confiança de alguém quem lembrado como para liderar. Ela dirigido voluntários com esboços e calma autoridade. Lucas seguido dela liderar como isto era segundo natureza. Eles feito bom equipe, não drama, não ego. Apenas confiar. No noite, quando o serragem assentou e Noé tive perdido para a cama, eles iriam sentar sobre o voltar passos com cervejas e dolorido músculos. Você saber. Avery disse noite. Esse não é apenas casa. Lucas criado sobrancelha. Não? Isso é prova que eu sou não feito, que eu pode ainda fazer algo lindo de arranhar. Lucas assentiu. Então disse suavemente. Engraçado. Eu era pensamento o mesmo coisa. Sobre eu mesmo. Mas vida não como direto linhas. Chuvoso quinta-feira, cidade inspetor bateu sobre o porta. Área de transferência, colete, franziu a testa como ele era nascer com isto. São você o proprietário? Disse propriedade? Ele perguntado Lucas. Sim? E são você atualmente noivo em não permitido construção em o quintal? Lucas hesitou. Isso é cabana, ele mentiu. O inspetor não recuar. Isso é fundação. Há projeto postado sobre seu cerca. Lucas amaldiçoado sob dele, respiração. Olhar. Eram não fazendo qualquer coisa sombrio. Era prédio, pequeno lar, não comercial, não aluguel, apenas algo real. O inspetor suspirou, batendo dele caneta. Sem apropriado licenças, que da fundação ilegal. Você poderia ser multado ou ordenado para rasgar isto abaixo. Avery veio fora então, lama sobre dela botas, chuva em dela cabelo. Ela reconhecido o tom de o conversa antes ela ouviu palavra. Doente consertar isto. Ela disse rapidamente. Doente enviar novo desenhos. Doente ir através o processo. O inspetor criado sobrancelha. Você arquiteto? Ela retirado cartão de dela carteira. Água danificado mas ainda legível. Era... Ela disse. Mas eu saber o código. O inspetor olhou fixamente no dela. Então voltar no Lucas. Você tem. Pegou semana. Ele disse. Depois que. Eu arquivo o violação. Que noite?
Avery não comer. Ela sentado no mesa sozinho, redesenhando toda a elevação por mão. Lucas trouxe dela chá e assistido dela trabalhar. Eu deve ter conhecido melhorar, ela murmurou. Eu deve ter seguido os certos passos. Você era reconstrução seu vida, ele disse. Que não sempre vir com autorizações. Ela visto acima, olhos pesado com lágrimas. O que se esse sonhar termina o mesmo caminho todos os outros fez? Lucas inclinou-se. Avançar. Então nós lutar mais difícil, porque esse tempo você é não fazendo isto sozinho. Avery não dormir que noite. Por nascer do sol, ela tive espalhar todo o revisado projeto entre de Lucas Cozinha Mesa, rotulado cada página com limpar arquitetônico notas e submetido digital cópias para o da cidade residencial, planejamento portal, usando emprestado laptop, de o local biblioteca. Lucas encontrado dela passou fora em cadeira, braços cruzados sobre dela peito, lápis ainda dobrado atrás dela orelha. Ele abordado dela com cobertor e sussurrou. Você tem feito o suficiente, Avery. Deixar meu carregar o próximo. Carregar. Que manhã, ele cancelado 2 turnos no auto comprar e dirigiu direto para a cidade salão. Ele não era o cara quem. Geralmente permaneceu no contadores em governo edifícios. Ele fixo carros, não papelada. Mas ele permaneceu em linha para aproximadamente 2 horas apenas para falar para o certo departamento. Ele entregue sobre de Avery revisado planos com tremendo mãos e disse: ela é licenciado arquiteto. Ela é fazendo isto por o livro agora. Nós apenas precisar tempo. O mulher atrás o contador, meia idade, cansado mas tipo, ler através. O aplicativo. Você é prédio esse você mesmo? Sim, senhora. Para dela. E para pequeno paz, ele disse. Para novo começar. Para sonhar que merece para ser finalizado. Ela visto no papelada de novo. Doente ver o que eu pode fazer. Voltar no casa. Avery ritmo em o quintal. Dela calma controlar de o cedo semanas era rachaduras. Lucas entregue dela o confirmação escorregar. Eles vão vir inspecionar próximo. Quinta-feira. Mas o papelada aceito. Você é oficialmente jurídico. Avery piscou. Dela mãos tremeu como ela agarrado o papel. Você foi abaixo lá? Lucas deu de ombros. Bem, você fez o desenhos. Eu, figurado, eu, poderia no ao menos ficar em linha. Ela visto no ele, olhos preenchido com algo não dito. Gratidão, alívio, talvez algo mais. E então, com sussurrar que, rachado. Agradecer você para não dando acima sobre meu. Lucas engolido. Você não deixar o chuva parar você. Você pensar. Eu sou indo para ser o para dobrar? O trabalhar retomado como incêndio florestal. O paredes foi acima, isolamento, revestimento, windows de local salvamento quintal. Fio o vizinho doado cobreiro de dele celeiro. Faculdade. Estudante de cidade oferecido para ajuda com solar painel fiação em intercâmbio para projeto referência sobre dele retomar. Isto não era apenas de Avery casa não mais. Isto era o do bairro sonhar. E devagar, palavra pegou fora. Local papéis corrido título. Solteiro pai e morador de rua arquiteto. Construir ter esperança de o chão acima. Isto era compartilhado. Falou sobre, respeitado. E então dia alguém mostrou acima que nenhum Avery nem Lucas esperado. Alto mulher em afiado blazer pisou fora de aluguel carro. Ela tive o polido olhar de alguém de o velho mundo Avery usado para pertencer para. Daniele, Avery disse com duro respiração. Meu antigo chefe. Daniele visto no quadro de O Casa. Você projetado esse? Eu fez. Com ajuda. Daniele cruzado dela braços. Eu tive clientes perguntando para sustentável apoiado pela comunidade projetos. Você eram sempre o visionário sobre nossa equipe. Você apenas desaparecido. Avery não recuar. Eu não desaparecer. Eu pegou enterrado. E agora, eu sou escavação. Meu caminho fora. Daniele assentiu. Então pegou fora cartão. Se você sempre querer voltar há espaço para você, sênior arquiteto. Remoto ou em escritório. Você nome isto. Avery, mantido o cartão.
mas não falar. Daniele, visto na direção Lucas. Você deve ser o construtor. Lucas sorriu. Eu sou apenas o cara que quaresma dele quintal. Daniele sorriu. Bem, qualquer que seja vocês são. Você ajudou a trazer esse para a vida. Que assuntos? Quando ela esquerda, Avery permaneceu com tensão o cartão para um longo tempo. Lucas finalmente disse, você vai pegar isto? Ela visto no casa, no turvar botas, o cheiro de fresco cortado madeira e de Noé desenhos pregado para o varanda publicar. Eu sou indo para terminar esse primeiro, ela disse. O final unhas eram martelado em sobre um dourado outono manhã. Avery permaneceu no o varanda de ular, ela projetado com mãos que tive uma vez, agarrou-se para um mochila-bolsa em o frio. Lucas permaneceu ao lado dela. Noé sobre dele ombros, e lá, sob um abrir céu e o cheiro de cedro, ela sussurrou, esse não é apenas um casa. Lucas virou. Não. Ela sorriu. Isso é onde meu vida reiniciado. Ele visto no dela, olhos completo de cordialidade. Então vamos chamar isto lar. O primeiro noite dentro, o novo casa-sentido surreal. O paredes eram recentemente pintado, um macio, esquentar creme. Avery escolheu porque ela disse isto visto como luz tentando para segurar você. O pisos eram finalizado pinho, não perfeito, mas rico com personagem. E o Windows? Eles emoldurado estrelas. Avery permaneceu em o porta de entrada. Pés descalços, olhos largo, dela peito ascendente e caindo como ela não poderia bastante acreditar o sala, era respirando com dela. Lucas trouxe em um usado sofá que por muito pouco ajustar através o frente porta. Noé carregou em um pequeno cacto. Avery tive uma vez esboçado em o canto de um projeto como um piada. O momento eles todos sentado abaixo, 3 pessoas de 3 diferentes quebrado caminhos, algo em o silêncio sentido todo, Lucas visto em volta. Bem, nós fez isto. Avery sorriu, lágrimas ameaçador. Não, você fez isto. Ele virou na direção dela. Nós fez isto. Você sonhou isto. Eu apenas seguido o linhas, palavra de o projeto mantido espalhando. Um regional notícias estação, exibido um segmento sobre o quintal arquiteto e o mecânico pai. Doações derramado em ferramentas, materiais, ofertas de jovem construtores. Quem desejado para aprender de The Avery processo. Ela decidiu não para retornar para o velho empresa. Em vez de, ela lançado dela ter prática, Fundação 33. Nomeado depois o número de noites. Ela gasto morador. De rua antes Lucas encontrado dela. Isto não era um caridade. Isto era um missão. Acessível, sustentável, digno habitação. Dela primeiro cliente, um aposentado escola-professor com um queimado reboque e um quebrado pensão. Lucas ajudou a gerenciar logística enquanto Noé, corrido em volta o trabalho locais como ele controlado o mundo. Eles tornou-se mais que uma equipe. Eles tornou-se família. Um domingo manhã, depois um comunidade café da manhã arrecadador de fundos, Lucas e Avery sentados sobre o varanda de dela casa. O sol era ascendente. O mundo era quieto. E ela era rastreamento algo sobre dela bloco de desenho. Lucas inclinou-se sobre. O que é que? Ela mantido isto acima. Isto era um novo projeto, um segundo lar. Pensamento nós poderia construir esse um junto, ela disse, lado por lado. Seu. Lucas criado um sobrancelha. Você querer para ao vivo próximo porta. Ela, visto acima, olhos estável. Eu querer para ao vivo onde vocês são. Dele respiração capturado para um segundo. Ele não precisar para perguntar o que ela significou. Ele alcançado sobre e fechado dela caderno de desenho suavemente. Então vamos começar a escavação. Avery e Lucas quebrado o chão sobre dele. Novo lar exatamente um ano do dia, ela primeiro dormiu em dele quintal. Eles nunca chamado cada outro salvadores. Eles nunca reivindicado isto era destino. Eles apenas chamado isto graça. O tipo que acontece quando alguém visual no você vê seu valor antes você fazer e ofertas não um folheto, mas um fundação. E em o quieto ritmo de unhas e martelos, risada e baixo vozes, eles construído, algo o mundo não poderia rasgar abaixo. Um lugar para pertencer, um lugar para sonhar, um lugar chamado lar.